E aí, chons, como é que vocês estão? Mais um Não Enrola no Ar. E o assunto de hoje é muito sério. Não sei se vocês sabem, mas esse mês a gente dá luz a um assunto importante, que é o mês Setembro Amarelo. É pra gente conversar sobre a prevenção do suicídio. E conversar sobre esse assunto sem barreiras, não tem pergunta boba, não tem pergunta mais importante, é essencial pra que a gente salve vidas. Então fica aí e roda a vinheta. E para trazer informações esclarecedoras e tirar as nossas dúvidas, para fomentar essa conversa aqui junto com a gente convidou a psicóloga, minha amiga e que eu admiro muito, Cíntia Aleixo. Tudo bem, Cíntia? Tudo bom, Ana? Tô muito feliz de estar aqui com você mesmo. Me sinto muito à vontade, né? Que bom, porque eu acho que a gente sentir à vontade é um primeiro passo pra gente conversar sobre esse assunto, né, Cíntia? Quem às vezes se sente acanhado ou quem está passando por um processo, um problema, alguma situação, talvez nesse mês é um momento de falar sobre isso e também salvar sua própria vida, né? Eu vejo a campanha Setembro Amarelo como um start, né, um convite para que chegue o autocuidado, para que chegue o movimento de sair de casa e ir buscar ajuda, ou para que a pessoa tenha mais conscientização, né, sobre o suicídio. Um tema muito pesado, inclusive muito triste, mas que é muito bem-vindo, porque muitas pessoas passam por isso em silêncio. Mas a gente precisa lembrar desse momento, desse cuidado e dessa ação de saber pedir ajuda e procurar ajuda o ano inteiro. E aí eu penso que é uma conscientização que precisa ser de quem está passando por esse problema, mas da sociedade toda, para que se você não precisa de ajuda, você possa ajudar, não é mesmo? E aí eu vou em várias escalas de ajuda, né? Em várias escalas de pessoas e de entidades ou organizações que podem ajudar. O nosso sistema hoje único de saúde, ele pode ser mais efetivo. Então eu estou pensando na pessoa que depende do SUS para fazer uma terapia, para tomar uma medicação também. Aí depois eu penso nas organizações que podem entrar também de forma mais assídua dentro da própria organização, estendendo para os filhos de funcionários, famílias de funcionários, de repente fazer esse trabalho dentro dos recursos humanos que existem em todas as empresas. A própria família, que ali convive com a pessoa, convive com uma pessoa que está depressiva, né? Porque o suicídio ele vem da depressão e vem da ansiedade. Então, a própria família ela tem que estar atenta, sair daquele discurso antigo, da besteira, né, do deixa disso, do levanta e vai. A ciência está aí, a gente sabe o quanto que a depressão e a ansiedade são sintomas físicos e que são inerentes aos nossos desejos também. São fisiológicos, acontecem aqui dentro. Antes da gente chegar no suicídio, provavelmente tem sinais. É possível a gente entender o limite entre uma tristeza e uma depressão, ou de uma, como eu posso dizer, uma ansiedade natural e uma ansiedade acima da média? Olha, eu acho que hoje está muito em voga as pessoas falarem sobre o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? Não é só você saber o que você prefere comer ou qual é a melhor saída da noite, qual é o melhor restaurante. O autoconhecimento ele tem a ver com o nosso comportamento, né? O nosso comportamento ele funciona assim, aqui existe uma cena, depois da cena vem uma emoção e depois a gente parte para a ação. Quando a gente para aqui na emoção e de repente quando essa emoção está sempre entristecida, está sempre enrijecida, engessada ou sempre muito para baixo, eu acho que é o momento das pessoas começarem a perceber que, caramba, eu nunca vou para ação, caramba, tá difícil tomar banho, caramba, tá difícil procurar um psicólogo, tá difícil sair para dançar, sair para ir na casa dos meus pais, enfim. Quando eu tenho dificuldade de ir para a ação e estou presa nos meus sentimentos tristes, acho que é o momento da pessoa começar a considerar essa procura pela ajuda profissional, para poder trazer um diagnóstico, porque eu também me preocupo com o senso comum trazer o nome depressão como algo natural. Ai, tô depressiva, sabe? Como se fosse normal. Né? Eu me policio para não falar sobre isso, porque isso é um diagnóstico muito sério. E esse é um diagnóstico que a gente não consegue concluir em uma única sessão, talvez. Então, assim, diagnóstico sozinho as pessoas não conseguem fazer. Sentir que tá tudo muito ruim durante muito tempo. E procurar ajuda. E procurar ajuda. Procurar ajuda aonde? É hora do psicólogo? É hora do psiquiatra? É hora de algum outro médico?
Como que se Uhum. procura ajuda, Cíntia? Eu não sou a favor 100% de medicação e principalmente da automedicação, que tem acontecido muito. Amiga, me dá um remedinho aí que eu tô precisando dormir, eu tô precisando... eu tenho, toma aqui, toma metade. Né? A medicação psiquiátrica, ela precisa ser considerada pelo psiquiatra, porque existem as taxas, existe qual é a melhor medicação. De repente, a medicação que a sua amiga, que relaxa a sua amiga, não vai conseguir relaxar você. A pessoa se torna dependente da medicação, existe um desmame, então, definitivamente, a automedicação não é legal. Por que eu entrei nesse assunto? Eu entendo que antes de qualquer ida ao psiquiatra, é interessante que a pessoa busque um psicólogo. Entenda se ela consegue dar uma reverberada, né, uma reorganizada, e consiga fugir do processo de medicação. Mas, às vezes, isso não acontece. Então, a gente parte para a medicação com o psiquiatra. E aí, tá tudo certo, porque viver com medicação, mas viver bem, viver boas relações dentro de casa, no ambiente profissional, ou então dar conta do seu projeto de trabalho, com medicação tá tudo ok. Deu aqui para todos nós, para todas nós, um grande alerta sobre a automedicação, porque assim, a gente vem naturalizando esse processo, assim, é uma conversa entre amigos, é uma conversa no ambiente de trabalho, e talvez, de alguma forma, eu fico imaginando que isso acaba mascarando o problema por um tempo. E o dia que essas máscaras caírem, ele pode ser um problema muito mais grave. Tá tudo bem tomar medicação, desde que seja da forma certa. Existem prevenções para ansiedade e para depressão, para que a gente não chegue no fim, né, numa tragédia, como, por exemplo, o suicídio? É possível prevenir? E como? A prevenção, ela vem com o cuidado e o carinho com o outro. Vem da família, principalmente. Vem de quem convive muito com essa pessoa que está ansiosa e depressiva. O desencadear da ansiedade, da depressão, isso pode ser, assim, de repente, amarrado e afrouxado ao longo do tempo, mas eu não vejo que alguém que tem uma predisposição para a depressão não vai fazer frear a doença em si. É uma busca diária de equilíbrio. Se eu sei que eu sou uma pessoa muito ansiosa, se eu sei que eu sou uma pessoa muito depressiva, que tem tendência a ficar depressiva, eu vou fugir de qualquer gatilho que vá me fazer desencadear a ter uma crise. E se eu tiver uma crise, eu vou me abrir com quem eu me identifico se eu não tiver um terapeuta. Porque essa pessoa vai ser o seu par, vai ser quem vai estar com você, cuidando, observando para que ações do suicídio, né, como suicídio, não aconteçam. Mas também, Ana, colocar essa pessoa nesse lugar de responsabilidade 100% é muito pesado. Então, a gente precisa calibrar. A prevenção 100% em relações humanas, em ciências humanas, é muito subjetivo, é muito complicado a gente trazer esse atestado aqui de prevenção. Como eu gostaria que existisse, como eu gostaria. E, Cíntia, do mesmo jeito que existem fatores, com muitas aspas aqui, de prevenção, também tem pessoas que a gente podia considerar que está num grupo de risco. Você falou um pouco sobre predisposição. Fala um pouco mais sobre isso pra gente. Predisposição é o grupo de pessoas, né? É um grupo de pessoas que talvez já tenham um diagnóstico psiquiátrico, ou são pessoas que se sentem muito angustiadas por muitos motivos ao longo da vida, ou pessoas que querem tirar essa dor e que falam muito sobre essa dor. São pessoas muito aceleradas, porque a gente fala da depressão como se ela fosse algo sempre cabisbaixo e tal. Não. A depressão também é aceleração de vida. É aquela pessoa muito agitada, vamos lá, quero para ontem, que às vezes pode ser positivo no ambiente de trabalho, mas não consegue cortar isso na vida pessoal. Essas pessoas que possuem algum transtorno de bipolaridade, borderline, ou transtorno de humor efetivo, ou de personalidade, são pessoas que quimicamente, fisiologicamente, funcionam de um outro jeito. Por isso que elas não são culpadas de serem assim. Se você não é um profissional de saúde mental, um profissional de saúde, você não vai resolver o problema de alguém que está te pedindo ajuda. Mas você pode ser caminho, você pode ser vetor. Então, que essa conscientização dessa conversa sirva para a gente aprender a ser caminho para outra pessoa. E aí me surgiu uma curiosidade. Será que a gente consegue ter algum dado de como que essas doenças, e principalmente o cuidado delas,
com recorte de raça e também para as mulheres com recorte de gênero? Falando sobre as pesquisas, Ana, o suicídio ele é maior entre os jovens negros, né? E por que eu vou te comprovar esse dado, né? Se eu tenho renda inferior 55% a qualquer outra, a uma pessoa branca, talvez, né? Privilegiada, que não tem esse problema com a renda, eu certamente não vou ter acesso à informação, eu vou ter jovens negros que não vão ter acesso à medicação tão fácil assim. Ah, mas é só buscar no SUS. Não, não é bem assim. Não tem todo mês, não tem disponível. Sabendo aí qual é o lugar dos jovens negros no Brasil, entendendo que a renda média da mulher negra, do salário da mulher negra, eu me coloco nesse lugar, é inferior à renda média de uma mulher branca, e aí eu não estou nem mais falando do social, eu estou falando de qualquer mulher negra. A gente entende que a população negra ela sofre mais a situação de depressão, até porque é essa pessoa que vai ter dificuldade de alcançar o emprego, é essa pessoa que vai ter dificuldade de se manter vestida, asseada, vai ter dificuldade de prover alimentação. Eu fico pensando que os gatilhos para levar o jovem negro, a mulher negra para a depressão também são acentuados, né? São muitos gatilhos que a gente tem que sempre desviar, como você nos disse lá no começo, que uma das formas de prevenção é a gente fugir dos gatilhos, né? Mas nem sempre os gatilhos, eles são fugíveis, né? Às vezes eles nos atingem e nos atravessam diariamente, diretamente. Total. E aí total. Isso me traz a noção como tudo tá alinhado, como tudo tá conectado, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em ações sociais para que as empresas tenham equidade de gênero e de raça, quando a gente pensa em representatividade, quando a gente pensa em trazer um diálogo aqui como esse, entre duas mulheres negras, que a gente espere que atinja várias outras mulheres negras e haja reconhecimento, conexão para gerar empoderamento, consciência e transformação dessa saúde mental, tudo está muito conectado para que a gente de fato salve vidas, né? E para que a gente olhe para todas as vidas, porque a gente pensa em salvar vidas e quando a gente pensa que vida está sendo salva, não é a nossa, é muito ruim. E é por isso que o seu trabalho na internet é fundamental. Me fala, Cíntia, como que a gente pode trazer a autoestima como aliada na luta contra a depressão e ao suicídio? Quando você fala sobre a autoestima especificamente, eu lembro das minhas pacientes que são mulheres negras e que todas vêm ao consultório por conta da autoestima, por conta dos racismos sofridos na infância, por conta do cabelo. Né, da condição do nosso cabelo, do jeito do nosso cabelo aqui. É impressionante, Ana, como as histórias se repetem dentro do consultório de psicologia, né? E o trabalho que é feito é sempre muito focado no resgate dessa autoestima. Eu acredito no individualismo, eu acredito que as nossas vivências são totalmente enraizadas nas nossas histórias. Por mais que nós duas somos mulheres negras, eu tenho certeza que os racismos que nós vivemos por conta da história do nosso cabelo, eles vão se encaixar no lugar da dor, no lugar do abuso, mas não vão se encaixar de como chega isso dentro do meu coração. Quando eu percebi que as mulheres estavam vindo muito para o consultório, porque estavam passando pela transição capilar, em sua maioria meninas jovens, militantes, que me diziam, eu preciso aceitar o meu cabelo, eu percebi o quanto que eu precisava falar para elas, e é o que eu trabalho hoje em dia, que elas também precisam de tempo para isso. A nossa aceitação, ela não chegou de um dia para o outro. Né? Eu tenho quase 40 anos, eu me aceito há muito tempo já. Então, como é que eu vou exigir que uma menina de 19, 15, 20, que viveu tudo que eu vivi, porque isso não mudou, o racismo na escola por conta do cabelo, vá conseguir se aceitar? Então, assim, como buscar autoestima na maioria de suas vezes? Resgatar a sua história, ressignificar a sua história, entender que o racismo, que nós não temos culpa por termos sofrido racismo, agradecer se tiveram pais militantes que reforçaram isso durante a infância, porque aí a gente consegue chegar na adolescência e vida adulta de uma forma mais generosa conosco mesmas, para se livrar dessa dor. Eu acho que vir a autoaprovação, vir o auto-reconhecimento, o auto-perdão de quem nós somos, é o que vai nos salvando. Isso vai chegando com
o reconhecimento numa outra amiga negra, isso vai chegando com você ir encontrando a sua tribo. E não é um apartheid que está rolando, não é isso. Está mais do que provado de que quando a gente se encontra com os nossos iguais, a gente se reconhece, a gente não se sente diferente e nem minimizadas. E eu acho que isso vem dando certo, trazendo aqui um retorno da minha filha, que vai fazer 9 anos e que não compreende, não entende porque as minhas fotos antigas, meu cabelo era liso. Sim. Eu acho que isso já é um movimento positivo de tudo que está acontecendo, de tudo que a gente tem feito hoje em dia aqui na internet e na vida pessoal também. Cíntia, no seu Instagram, nas suas redes sociais, que vai estar aqui em todos os lugares possíveis, você vive compartilhando reflexões importantes. E eu imagino que seja um trabalho de grande responsabilidade, um trabalho de cuidado mesmo, um trabalho público de cuidado, onde você expõe toda a sua ciência, mas também se expõe enquanto mãe, se expõe enquanto Cíntia, né? Mas eu queria saber como que é o retorno das pessoas, assim, de ter também no seu Instagram, nas suas redes, um lugar de se conhecer, de se reconhecer, de se entender. Eu costumo trazer nas minhas pílulas o que eu observo durante os meus atendimentos. Às vezes, a calha de um dia inteiro, eu falo sobre o mesmo assunto com todo mundo. Eu falo, meu Deus, as pessoas estão precisando ouvir falar sobre isso aqui. Aí eu finalizo meu dia encerrando sobre isso. E aí eu comecei a me permitir chegar nesse lugar de exposição quando eu comecei a ver que estava dando tudo certo. Eu tinha um medo de não ter aprovação, né? De repente as pessoas não curtirem. Mas depois eu fui percebendo que nunca nada aconteceu. Sabe? Até porque eu estudo muito para isso, né? Para falar sobre a ciência. E eu nunca tive um atravessamento. Então eu acho que assim, eu me aprovei também, sabe? Se não veio do outro, por que vai começar a vir de mim? Então eu me jogo com o que acontece no dia a dia. E isso é muito genuíno, sabe? É difícil falar sobre a gente, né? Mas Super. Isso é muito genuíno. É muito meu. Então, se vocês não seguem ainda, por favor, gente, @psicóloga Cíntia Leischel. Indico. Mais uma dica boa aqui, ó, da Xongani pra vocês. E Cíntia, depois de tantos ensinamentos, tem mais algum recado? Alguma pílula, como você falou do seu Instagram? Alguma coisa pra deixar aqui pra gente, pro pessoal desse canal maravilhoso, Doutor de Caixa? É interessante a gente perceber que o olhar do outro nunca vai definir a gente. E que é bacana também, é muito bem-vindo que esse espelho narcísico aconteça. Existe uma história misteriosa do espelho e existe um estereótipo, né, do narciso, né, na psicanálise que traz um olhar meio que feio, né, sobre se sentir bonito, sobre ser um pouco demais. E aqui, no consultório, eu sempre falo para as meninas assim, gente, vamos tomar uma dose de narcisismo, vamos tomar uma dosezinha assim, de egocentrismo, né? Porque é possível, sim, nos acharmos bonitas, nos acolhermos e definitivamente não esperarmos sempre o olhar do outro. Ainda que ele nos defina por conta de uma construção da sociedade, a gente precisa sempre lembrar de que, em primeiro lugar, o nosso olhar ele pode funcionar muito mais. Esse é um mês importante, Setembro Amarelo, pra gente falar sobre isso. É pra gente ter um start, um alerta, pra levar esses conhecimentos pra todos os dias. Pega esse vídeo, compartilha com alguém que você acha que merece saber desse assunto. Ou pra ser ajudado, ou pra ajudar outra pessoa também. E aprendendo aqui junto com a Cíntia, a gente já sabe que a gente deve falar sobre esse assunto, porque esse assunto salva vidas, ou ser vetor para salvar a vida de outras pessoas também. Cíntia, eu não sei como te agradecer por tantos ensinamentos, por tanta dedicação pelo seu trabalho, não só aqui com a gente, mas também nas suas redes. Eu, enquanto mulher preta, enquanto mãe, consumo seu conteúdo assim como se fosse alimento mesmo, é alimento. Então eu quero te agradecer por compartilhar com a gente aqui. Eu que agradeço, não agradeça, por favor. E lembre-se sempre que você não está sozinha, você não está sozinho. E é isso, Cíntia, muito obrigada, tchau, até a próxima. Voltei
pra lembrar você ou pra te contar que a gente tem um site, transforme-se.com.br, que tem vários assuntos que a gente conversou aqui hoje com a Cintia Aleixo. Vai conhecer, a gente vai deixar o link aqui na descrição e aqui, ó, escrito pra você. Um beijo, até o próximo Não Enrola e tchau!